Olá pessoal, aqui é o professor Jardiel, tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do IMETcast. Estamos recebendo aqui com muito orgulho o Alisson Kennedy, certo? Que é fundador e presidente da APEC Terceirizações de Serviço. E temos como missão aqui hoje conversar um pouquinho sobre a APEC, quais são os principais serviços que a APEC oferece e principalmente também sobre a ação empreendedora. O que é a ação empreendedora? É justamente o percurso que o empreendedor fez para poder chegar até aqui. Eu poderia muito bem apresentar o Alisson, mas vou pedir que ele faça isso para que a gente possa conhecê-lo um pouquinho melhor. Bacana? Alisson, seja muito bem-vindo aqui ao IMETcast. É um prazer receber você. Bom dia, Jardiel. Eu agradeço primeiramente aí pelo convite aqui. Sucesso no seu IMETcast aí, muito bom o canal. Me chamo Alisson Kennedy, como você falou, né? Sou o fundador e presidente das empresas APEC Terceirizações e APEC Vigilância, daqui da cidade de Bezerros mesmo, nosso querido município. Estamos aí há 12 anos no mercado, trabalhando aí com vários setores aí, condomínios, indústrias, fábricas, escolas, como a sua mesmo, né? Que é cliente e parceiro nosso aí. Bacana, bacana. Geralmente, quando a gente convida aqui um empreendedor para poder conversar com a gente, uma das grandes preocupações da gente, na verdade, preocupação para mostrar para a nossa audiência é como foi a jornada desse empreendedor. Onde ele começou, qual foi a primeira atividade dele. Vou dizer a você aqui, viu? Pode ficar super à vontade mesmo. Para dizer, professor, ali eu comecei vendendo picolé na praça no sábado, né? Até a gente chegar hoje no grupo APEC, né? Que aqui em Bezerros, sem nenhuma dúvida, é referência na área de segurança, certo? Até mesmo quando a gente vai observar outros players que tem no mercado também, pense numa empresa de segurança. Acredite, que se a gente perguntar isso a 10 pessoas, a gente pode botar umas 8 ou 9 para dizer a PEC como primeira, e aí na segunda vem a B, C, D, E e as demais. Mas, sem nenhuma dúvida, a PEC é a mais lembrada. E aí eu queria saber como é que começou essa jornada, desde lá do início até agora. Pode ficar à vontade. Bicho, é uma história bem longa, né? Quando eu era pequeno, meu pai, como ele é policial, né? Então eu tinha um sonho de ser realmente trabalhar na área militar, né? A segurança pública. Então fui vendo que realmente depois isso não era o meu foco. E aí fui trabalhar no comércio, como todo empreendedor, né? A gente já começa de pequeno a carregar feira, a vender dudu, vender picolé, fazer outros serviços. Mas realmente o que me ensinou foi quando eu fui trabalhar numa loja no comércio e acabei depois recebendo uma proposta de um conhecido meu, bem das antigas, como se fala, para poder tomar conta de um bairro, né? Aquele chamado de segurança, o vigia de rua. Então, dali foi onde começou a história da PEC. Foi onde eu fui desenvolvendo, buscando alguns conhecimentos, aprendendo, errando bastante, né? Que se erra nesse mundo empreendedor. Mas realmente começou de segurança de bairro, né? Que é os vigias de ruas. E dali as pessoas foram vendo que eu tinha algo a mais a oferecer. Então, quando você começa, você não imagina realmente o que é que você tem de melhor. As pessoas é que vai vendo aos pouquinhos o que é que você faz, quão bem você faz aquilo. Então, foram meus próprios clientes de casas de ruas que começaram realmente a me desenvolver e a me lapidar, me empurrando para frente. Bacana, bacana. E aí você começou de maneira inicial tomando conta de um bairro, aí depois vê algumas pessoas e olha, por que você não empreende nessa área? E como é que foi esse pulo? Diz assim, agora eu deixei de trabalhar quase que na informalidade e agora vou me formalizar. Como é que se deu isso? Isso se deu quando eu trabalhava na loja no comércio, né? E trabalhava, foi depois eu conheci a minha esposa aqui, que eu estou atual. Dali ela também saiu dessa loja do comércio, então assim para mim foi um impulsionamento para poder realmente desenvolver, e disso daí eu fui começando a fazer alguns cursos, né? Fui me qualificando, fui procurando habilidades para poder realmente desenvolver outras áreas, e dali eu comecei realmente depois a oferecer no próprio comércio que eu trabalhei, né? A segurança, e depois eu comecei a partir para a área de condomínios, fábricas, indústrias, aí onde eu fui realmente bastante obrigado a me aprofundar nesse conhecimento da segurança privada. E quais são os serviços que a APEC tem hoje, de maneira geral? Quais são os serviços? Atua em condomínio? Onde mais? Conta para mim. Isso, os serviços que a APEC tem hoje, começamos, né, como falei, a questão de ronda motorizada, que hoje trabalhamos com monitoramento eletrônico. Né, depois começamos a trabalhar com portaria, né, que é o porteiro, ou seja, o segurança desarmado, mas é porteiro, diurno e noturno. Depois começamos a trabalhar também com jardinagem, manutenção de piscinas, auxiliar de limpeza. E por aí a gente foi desenvolvendo. Também teve uma época também nós estávamos também com a parte administrativa de condomínios, né? E foi um pulo muito grande. Mas dessas áreas aí foi engraçado que quando eu comecei a trabalhar na área de segurança,
toda área que eu tinha que me especializar. Para me especializar na área de portaria, eu tinha que fazer um curso de porteiro. Na área de monitoramento eletrônico, eu tinha que fazer um curso de monitoramento eletrônico, ou de sistema de alarme, ou de câmeras, e por aí eu fui desenvolvendo. Mas como eu comecei com segurança, né, então um cliente meu disse, você sabe mexer com jardim? Eu fiz, sei, só que eu não sabia nem para onde ir. Realmente eu só conhecia só o jardim. Eu não sabia as ferramentas que tinha necessárias, tipos de plantas, o que eu fiz. Comecei a procurar cursos online e depois eu fui fazer um curso de paisagismo. Então, uma coisa que eu não ia trabalhar, mas eu tinha que entender para depois instruir melhor meus colaboradores. Então, fui procurando. Depois foi a questão de piscina. Meu próprio cliente perguntou, sabe mexer em piscina? Eu te entrego uma piscina daqui a 15 dias. Eu disse, sei, não sabia. Então, fui procurar curso em Caruaru, foi até com uma empresa aí bem famosa. Então, fiz o curso lá de 2 dias. Depois, o cara veio me dar instruções na piscina que eu ia tomar conta. Então, assim, eu aproveito sempre as oportunidades. Eu não deixo passar. É uma característica do empreendedor, né? Na verdade, ele tá lá, surge o desafio e ele poderia simplesmente dizer, sabe o quê? Nada. Sei não. E acredito que tem um monte de gente que faz isso, não tem? Você chega lá, você sabe fazer tal coisa, acaba sei não. E ele diz sei não com uma convicção que você diz, ele nem sabe, nem vai aprender. Nem vai aprender. Já o empreendedor é diferente. Acaba de tal coisa, cara, tenha calma. Vamos analisar isso aqui. Aconteceu comigo recentemente agora, inclusive numa empresa que é a PEC, né? Também presta serviço lá na Tubo Norte, ali perto da Santana Textiles. Que aí o gerente, né, veio aqui conversar comigo e disse, professor, estou precisando de um curso. Eu disse, olha, a gente tem eletricista, refrigeração, etc. Não, estou precisando de um curso de pneumática. Aí eu digo, pneumática? Deixa eu anotar aqui o nome. Como é o nome mesmo? Pronto, bacana. Eu disse, quem é que dá esse curso? Ele disse, eu preciso que seja um técnico em eletrotécnica ou um engenheiro elétrico. Eu disse, eu conheço a pessoa que é técnico em eletrotécnica e também está fazendo engenharia elétrica. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos ter a parte teórica aqui no IMET, na nossa infraestrutura, e a parte prática a gente pode fazer lá. Já com seu trabalhador, mão na massa, em company, etc, etc. E o cara topou e graças a Deus a gente está caminhando muito bem. Que é justamente uma característica do empreendedor, né? Aproveitar a oportunidade, não perde, né? Aproveita a oportunidade. A concorrência está aí na porta, né? Se não fizer, outro faz, né? Verdade. E uma outra coisa também quando você começa a atender um determinado segmento, esse segmento tem avenidas que a gente não conhecia antes. Isso. Né? Veja, a gente estava aqui, por exemplo, pensando no IMET, a gente estava em pneumática, e aí foi para Somopar e vai dar lá costura industrial. O modelo é o mesmo, que não existia há 60 dias atrás. Isso. Já pensou? Então, uma avenida ou um campo de atuação que a gente não estava vendo. Justamente o que o empreendedor precisa saber. Agora, Alisson, me diga uma coisa. Eu quero também agora, concorrências, né, começar a empreender na área de segurança. Quero seguir aí os seus passos aí, como você chegou até aqui. Como é que você me recomendaria começar? Hoje, né, primeiramente, como eu disse, eu errei muito para poder chegar onde eu estou. Eu não cheguei nem a 10% onde eu quero chegar, né, que realmente, o que eu digo, todo empreendedor, quando ele quiser empreender, ele procure bem o mercado que ele quer fazer. Se for na área de segurança privada ou terceirização de serviços, ele realmente se especialize bastante. Olhe o mercado, olhe os seus concorrentes, aprendam com eles, isso é muito saudável. Né? Uma coisa, você tem que copiar aquilo que dá certo. Né? Se você vê que a empresa faz muito bem aquele serviço, se ele trata bem o seu colaborador, se ele trabalha com tipo de tecnologia, participe bastante de feiras, procure conhecimentos, né? Se qualifique, faça cursos, porque você vai entender muito mais dessa área e você vai desenvolver habilidades que você não sabia que você tinha. Então, às vezes, nós temos aquela questão adormecida. Nós temos o dom, né? Sabe? Tem gente que nasce já com o dom de jogar bola. Né? Exemplo, o Neymar, um Messi já tem um dom de jogar bola. Um Cristiano Ronaldo, ele se lapidou durante o percurso dele. Pelo menos é isso que demonstra. Né? Então, mesma coisa o empreendedor. Tem gente que nasce realmente já sabendo fazer aquilo, já tem um dom. E tem gente que realmente vai se lapidando no meio do caminho. Então, assim, é bom quando você se descobre que você faz e quando você realmente se qualifica. Mas se você quiser empreender, estude antes, veja o mercado, veja as qualidades de serviço que você pode oferecer, estude bastante sua concorrência, veja o que a concorrência oferece, veja quais são os cursos, veja a área. Se for segurança privada, realmente é uma área que é bem complicada, é uma área que é bem minuciosa. Né? Então você vai trabalhar com pessoas, como tudo, locais. Então hoje a PEC temos 70 e poucos colaboradores espalhados, né? Todos eles são registrados. Então nós temos isso e a PEC está em expansão. Graças a Deus aí para as cidades vizinhas aí, hoje nós temos realmente um mercado bem gigantesco na área de segurança privada, né? Como eu disse, temos 2 empresas, a PEC Terceirização de Serviços e a PEC Vigilância. Então são 2 segmentos totalmente diferentes. Uma que vai para a segurança armada, que é a PEC Vigilância, e a PEC Terceirização de Serviços,
os outros serviços, jardinagem, portaria, piscinas, auxiliar de limpeza. Mas se quiser entrar na área de segurança privada, meu amigo, estude, pesquise, é uma área bastante complicada, principalmente essa terceirização de serviços. Você vê, são vários serviços dentro da mesma empresa, então tem que entender de tudo um pouco. Bacana. Esses são os melhores segmentos. Eu geralmente dou aula de empreendedorismo, dou aqui, dou na universidade também, e quando eu vou conversar com alguém sobre o melhor segmento para empreender, eu digo, olha, é aquele que tem a maior barreira de entrada. Maior barreira de entrada, porque não é qualquer pessoa que vai chegar, botar o louco e começar a empreender no outro dia. Não é. Não, exatamente. Já tem outros segmentos, por exemplo, que são muito mais tranquilos. Aí o que é que acontece? Mas eu vou abrir uma lanchonete. Não que seja fácil, esteja diminuindo a dificuldade do empreendedor que tem uma lanchonete, um restaurante, etc. Mas esse é um segmento que, de maneira geral, eu posso entrar. Vamos abrir uma lanchonete? Vamos abrir uma lanchonete. Comprar equipamento, contrata a pessoa, mão de obra pouco especializada. Né? Deveria ser um pouco sempre mais especializada, mas não é. De maneira geral, você tem, que eu vou chamar de um segmento onde tem uma barreira de entrada, é melhor para o empreendedor. Agora, quando você entra, você se posiciona. Técnico em enfermagem. Se alguém desejar, por exemplo, abrir o curso técnico em enfermagem, a sorte está lançada aos navegantes. Mas leva aí uns 2 anos e meio. Né? De trabalho, reflexão. O último ano muito mais intenso do que os primeiros, que é a parte documental e etc. Geralmente a pessoa quer fazer a coisa para começar a segunda. Né? Quer fazer as coisas para começar a segunda. Agora, Alisson, me diga uma coisa. Qual é a diferença? É uma dúvida que eu tenho pessoal. Qual a diferença entre um porteiro que não trabalha armado, ou pode trabalhar armado também, do que não trabalha? Eu quero trabalhar armado. Eu preciso de quê? Eu quero uma arma agora. Isso. Tem clientes que realmente são bem confusos nessa parte, né? Quando eles contratam a PEC, eles pensam que quando a gente passa uma proposta, a maioria não, uma grande fatia aí pensa que o porteiro, porque são 2 funções diferentes. Porteiro. É aquele homem que está na guarita, tem um monitoramento de câmeras, ou no controlador de acesso, que ele chama controle de acesso de uma portaria, de um condomínio, de uma fábrica. Ele não pode trabalhar armado, é um porteiro, já tem a função na carteira dele, pela CLT. E se quiser trabalhar armado, é vigilante. Então ele tem que ter um curso de vigilante, que é o primeiro curso, que é o curso básico, né? E depois tem as extensões, que é para carro forte, que é o transporte de valores, escolta armada, mas o básico de iniciante é o de vigilante. Então são totalmente distintos. Vigilante trabalha armado, mas tem que fazer o curso, que tem uma escola em Caruaru também, que é muito boa. Terminando esse curso, que é 30 dias, ele vai ganhar depois tempo certificado, aí ali é válido por 2 anos, para poder depois, em 2 anos, ter uma reciclagem para ele fazer na escola, que isso também já é pago depois, quando ele está na empresa, que ele fica na empresa, quando se vence esse tempo dele, quem custeia é a própria empresa para poder fazer. Mas esse é distinto. Porteiro é desarmado, vigilante já realmente trabalha com arma, quando você vê o vigilante em um banco. Entendeu? Então ele tem que ter o curso em dia. A empresa ele tem uma carteirinha CNV, que é a Carteirinha Nacional de Vigilante. Ele vai ter a placa balística com colete, vai ter a arma com as munições. Então tem que ter um cofre, tem toda a documentação. Tem o craft da arma, tudo tem que ter bem certinho. Porque quando a PF vem, que é o órgão fiscalizador das empresas de vigilância armada, como é a nossa, que vai vir, então ela vem fiscalizando aquele posto se o vigilante está com a placa balística, se não está vencida. O que é uma placa balística? Para minha audiência aqui, que eu acho que não conhece, uma placa balística é o quê? Um colete? O chamado colete. Porque assim, colete realmente é aquela capa que a gente fecha por cima. E a placa balística é o que fica por baixo. Igual um policial, ele tem um colete, mas por baixo tem a placa balística, né? Que dali tem uma validade para se vencer. Tem ela de metal, tem ela em gel, então tem vários modelos de placa balística. Vai depender da empresa, né? O que é mais viável para ela em questão financeira. Vamos botar, eu acho que a de ferro mesmo é melhor, porque em gel pode ser que dê algum problema. É um aço, na realidade, né? Dê algum problema. Gostei, bacana. E uma pessoa, por exemplo, de maneira geral, a gente falou sobre empreendedor. Eu quero agora começar a empreender na área de segurança pública, né? Segurança privada, de maneira geral, e quero começar meu negócio. Já sabemos aí que tem um percurso que, se não for bem equalizado, teremos problemas. E mais o outro lado. Eu sou uma pessoa que estou procurando emprego. Quero começar a trabalhar como porteiro ou como vigilante. Para mim era a mesma coisa 1 minuto atrás, já não é mais. Porteiro, por exemplo, seria porteiro profissional. O que é que eu preciso para ser porteiro, não vigilante? Para um porteiro profissional, hoje no mercado tem vários cursos. Né? Tem curso online. Raramente você vai ver uma pessoa que em Bizeus tem um curso, como se diz, presencial. É muito EAD.
né? Mas é um curso muito básico. Hoje a APEC, todos os nossos profissionais, a APEC tem um curso interno, então a gente qualifica os nossos colaboradores, né? É um curso entre 3 e 4 horas, são instruções. Eles ganham aquele certificadozinho que teve a presença, tem as emendas que são estudadas, em média 12 a 14 emendas, por isso que a gente se torna em 3, 4 horas. Por quê? Tem pessoas que não têm, mas como sabe você, às vezes tem lá no fundo, realmente ele se identifica aquela área de segurança e já tem mais ou menos uma experiência em alguns locais, mas precisa ser lapidado. Então a gente às vezes pega pessoas verdes e às vezes não, pega pessoas já que têm encaminhado. O que a gente pede hoje é que realmente tenha experiência, mas mesmo quando tenha, nós ficamos observando ele, damos as instruções, porque às vezes tem vícios antigos de empresas antigas que não tem uma parte humanizada, não tem uma parte realmente de dar instruções ou se preocupar com a qualidade do serviço da sua empresa com o cliente. E hoje a gente pesa muito. Cliente e colaborador estão aqui junto um do outro. Se eu tiver um colaborador, um funcionário, que ele esteja trabalhando realmente com muito gosto, com muito amor naquele posto, o meu cliente não vai gostar. Se eu tiver aquele colaborador que ele chega de manhã ou de noite, dá aquele bom dia, aquele boa noite, com um sorriso no rosto e faz o seu melhor serviço, o meu cliente está super satisfeito. Então hoje a gente realmente iguala cliente e colaborador. Precisamos dos dois aqui, ó, juntinho mesmo. E interessante, né? Quando você tem essa sinergia que a gente colocou ali, o cliente, o colaborador, o cara lotado no local certo, você nem escuta falar do cara. Ele trabalha, chegou ao final do mês, o cliente remunerou a empresa remunerou o trabalhador, todo mundo sai ganhando, as permanências avançam. Já quando é um cara que tem problema, meu amigo, dá problema no primeiro momento, não dá? Dá. Problema A gente faz a nossa parte humanizada, né? Que faz isso a nossa supervisora Daisy Lane, né? Que tem bastante trabalho aí, né? O nosso operacional também, eu nem falei da equipe que eu tenho interna, que é a Daisy, que é a supervisora administrativa, né? Que é a parte do RH, tem Raniele, que é o nosso supervisor operacional diurno. Tem também Robert Van, nosso supervisor noturno, que fica na patrulha. Temos também os nossos auxiliares também, que é Camila e Matheus. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma equipe interna muito boa. Né? Então, assim, a gente, a parte humanizada é muito preocupada. Então, a gente tem uma pesquisa com os nossos colaboradores de 2 em 2 meses, a 3 em 3 meses, interna. Então, a Camila que fica responsável de ligar para os colaboradores, manda um texto para eles, faz as perguntas para saber o que é que eles estão achando do posto, o que é que eles estão achando da empresa, o que é que precisa melhorar. Então, assim, é um conjunto de coisas. Mesma coisa, Matheus, ele é responsável também por poder ligar para os clientes ou mandar mensagem para saber como é que está o nosso serviço. Então, alguns clientes ele vai pegando, vai mesclando, porque é diferente. Você tem uma escola, você é nosso parceiro. É totalmente diferente. O nosso é patrulha com monitoramento. Mas eu tenho pessoas físicas naquele posto. Entendi. E isso fora os outros serviços que a gente presta. Serviço de auxiliar de limpeza mesmo ali, o pessoal está ali, no sol quente, limpando, varrendo, fazendo. Todo dia. Então, assim, temos várias formas de trabalhos, mas por isso que a gente tem essa preocupação, né? Tem a parte humanizada, que é bastante preocupante. O eixo de porteiro, você fala na porteiro profissional, tá também nota aqui, né? Porteiro profissional está dentro do eixo de serviço, que está dentro do eixo de negócios. Isso. Então, é um curso muito mais rápido e muito mais direto ao ponto. E para trabalhar com vigilância armada. Eu quero ser vigilante agora. Pronto, quero ser vigilante. A primeira coisa, pelo menos pelo que deu para entender até agora, é eu preciso ter uma formação em vigilância armada para poder conseguir entrar na empresa e a partir daí começar a trabalhar, não é isso? Isso. Pronto. O que é que eu preciso? Quais são as características que vocês veem, além da pessoa ter a questão do curso para poder dar o play? O primeiro passo, como você falou aí, né? Realmente tem que fazer o curso, tem que especializar, porque ele só pode entrar numa empresa e trabalhar armado se ele tiver o certificado, né? Pela escola de formação e autorizado pela Polícia Federal também, que vai ter aquele carimbozinho ali autorizando, que também ele vai ter que ter a CNV e tudo mais. Então, fora isso, hoje o que a gente está fazendo diferente é instruções, acompanhamento psicológico, que é a Deise que faz também. Então a gente fica muito em cima, porque a gente se preocupa bastante. Realmente a gente teve até um caso desse dentro da empresa, com o nosso colaborador, ele precisou. A gente teve que afastar ele por 90 dias. Não a gente, mas sim o psiquiatra. Então o cara trabalha com a gente há 6 anos, por aí, 7 anos, não sei. Temos também colaboradores antigos na empresa. Acho que 90% deles são tudo acima de 5 anos. 90% não, uns 80% acima de 5 anos. Então você vê que a gente não tem uma rotatividade muito grande. Então entrou, a gente realmente quer que aquela pessoa ela colabore ficando, que a gente realmente tem os planos de carreira dentro da empresa. Como o Raniel, meu supervisor operacional aí, ele trabalhava de porteiro na Norte Bolos por vários anos e depois ele foi abrir a primeira vaga de supervisor. Eu acho que ele não estava preparado, ele não participou, mas na segunda eu vi que ele tinha algo a mais. Eu até fui um dos incentivadores dele. Então ele virou o nosso supervisor operacional e hoje está há mais de 2 anos com a gente nessa área de supervisão e é bastante desenrolado. Mas assim, é difícil a gente realmente... eu leio muitos livros e a questão eu fico procurando muito como encantar o cliente. Então, por isso eu fico procurando qual é o diferencial da APEC, o que é que eu posso fazer diferente, não só nos serviços,
mas como é que eu posso encantar? Como é que eu posso mostrar para você, como parceiro, que eu sou a sua melhor opção e eu sou a sua melhor solução do seu dia a dia? Então, assim, é muito trabalhoso. Essa área de empreendedorismo, você tem que estar todo dia batalhando, como se diz, tem que matar um leão por dia, né? E é no dente, porque realmente não é fácil. Você sabe, você empreende, aí você é empreendedor, aí já chegando onde você está almejando, né? Que eu acho que você tem, como todo mundo tem metas e objetivos. Eu digo até aos meus colaboradores, às vezes quando eu converso lá com eles internos, e até com os externos, eu dou bastante conselho, até financeiro, né? Saber como é que a pessoa está, que a gente está até montando umas instruções de educação financeira dentro da PEC, que a gente deu essa instituição uns 4 anos atrás, antes da pandemia. Mas a gente se preocupa também como é que você está financeiramente dentro da empresa. Então a gente vai ter esse curso daqui para o ano que vem. Mas assim, a gente se preocupa realmente muito. E assim, é muito desgastante. Você tem que estar todo dia ali fazendo a mesma coisa. Você tem que encantar o cliente, você tem que encantar o nosso colaborador. Então somos parceiros. A gente não chama eles de funcionários, é colaborador. Colabora trabalhando, a gente colabora pagando e por aí vai. Mas realmente essa área de vigilância armada tem que ter todos esses requisitos. Primeiro passo, faz o curso, vem, entra na empresa, vai passar por todo o processo seletivo até ser contratado. Mas hoje, atualmente, a gente não está trabalhando ainda armado. Está nesse percurso aí, já no finalzinho, se Deus quiser, desse ano a gente começa. Mas a parte de portaria a gente tem aí a todo vapor. A todo vapor. Muito bem, muito bem. Eu gosto quando você faz esse percurso, né? Primeiro entra aqui, depois entra aqui, depois entra aqui. Porque uma das dores que eu trabalho com recrutamento, seleção e etc. 2 semanas depois a pessoa já diz, olha, eu já sei de tudo aqui. Já dá para eu ser diretor geral aqui. Dá para eu sentar nessa cadeira e dizer, dar as ordens. Você diz, olha, você não passou nem por uma campanha ainda. Tem uma pessoa que eu tenho que dizer, né? A gente está empreendendo aqui em Pernambuco, tem outras 2 empresas agora no Ceará. Eu tive que dizer, olha, você não passou por nenhuma campanha ainda. Nenhuma. Você não sabe o desafio que vai começar dia 20 de novembro. Que é quando a gente começa a nossa campanha 2024. É cipuada, não, mas é porque eu já trabalhei, uma pessoa que eu estava contratando recentemente, né? É porque eu já trabalhei na empresa X, Y, Z e etc. E não sei o que, não sei o que. Eu disse, bacana. Ele disse, mas eu tenho um resultado. Eu disse, comigo não. Qual resultado você tem comigo? O resultado comigo é sério, meu amigo. Você tem que entrar no time, provar esse valor que você está demonstrando aqui no papel, né? Depois que você me provar esse valor que você tem a partir de resultado, que a gente vai encontrar um local ainda mais apropriado para você. Mas nesse primeiro momento, você vai sentar nessa cadeira aqui. Eu gosto muito dessa ideia, né? A gente tem essa cadeira e tem essa outra cadeira. Nesse momento você está na primeira. Porque você não é uma pessoa que dá resultado? Sensacional. Vamos ver esses resultados. Então tá em marcha. Aí gosto muito disso. Alisson, você é visto aqui em Bezerros de maneira muito propositiva, né? Como uma pessoa muito bem sucedida. Muito bem sucedida, né? Já comecei aqui falando, quando a gente pensa em segurança, pensa em você. Então, segurança é muito mais do que apenas a prestação do serviço, né? Você tem que dar alguns outros elementos de confiança à pessoa. Porque você diz, olha, essa pessoa está responsável pelo funcionamento do meu business. Essa pessoa aqui é responsável pela minha segurança. Ou até mesmo, eu estou passando por um determinado problema na minha vida e eu quero um segurança comigo. Para onde eu for, eu quero o cara aqui na minha sombra, porque vai se acontecer alguma coisa, ele está aqui para me defender. Não que eu também não possa, mas se tiver alguém mais especializado, é melhor. Um guarda-costa. Um guarda-costa é um pouco melhor. Mas, quando eu digo você bem sucedido, na sua opinião, o que é que precisa uma pessoa assim para dizer que sou bem sucedido? Hoje eu falo particularmente por mim mesmo, né? Assim, eu bem sucedido quando eu digo é quando eu olho lá para trás e vejo de onde eu vim. Hoje realmente eu estou bem sucedido, me comparando a 10, 12 anos atrás, foi de onde fundou a PEC. Mas é como eu falei, eu não cheguei ainda nem a 10% realmente de aonde eu quero estar, né? Como eu disse aqui e parei no meio do caminho, sonhos você pode sonhar, é de graça, você pode sonhar acordado, sonhar dormindo, como se diz. Agora, metas e objetivos você tem que traçar. Então a minha meta realmente aqui, o meu objetivo é estar dentro de Pernambuco no geral e depois realmente começar a abraçar os estados vizinhos aqui, né, que temos bastante. Então essa área realmente é uma área bem abrangente na área de segurança e de serviço que a gente terceiriza, mas assim, quando digo bem sucedido, aí depende, bem sucedido você está financeiramente, ou você está onde você queria estar, ou não chegou ainda, porque não é só o financeiro, né, que é bem sucedido. E às vezes você pode ganhar milhões, mas você não alcançou aquele seu objetivo. Então você ainda não está bem sucedido. Então aí depende, né, de quem quer chegar, se é o financeiro, se for o financeiro, batalhe bastante, porque essa área que a gente empreende é todo dia realmente sempre com mão de obra humana,
né, que a gente tem que ter o maior cuidado de como falar, de como instruir, como você falou. Quando temos um negócio, então como a gente é a cara da empresa, né, como se diz, é o espelho, é o reflexo para as demais pessoas que trabalham conosco, os nossos colaboradores, os clientes, né? Então é como eu digo a todo mundo, se eu bebo, eu digo bebo muito pouco, bebo socialmente, então raramente você vai me ver dentro de um bar, né? Não que eu não goste, nada contra, mas eu gosto, mas assim, depende a um locais que você frequenta, as pessoas que você anda, então é o ditado, né? Me diga quem tu andas que eu digo quem tu és. Então isso é muito normal. Então os outros dizem, a gente conhece uma pessoa pelo lixo que ele joga fora, pelas coisas que come, pelos livros que lê, né? É o que eu digo direto, leiam bastante livros, procure realmente que tem bastante informação. E além de ser tudo saudável, né? Tem hora que eu sou bem preguiçoso, eu compro o livro, deixo lá no escritório, passa 2, 3 meses, mas depois eu vou lá, leio, releio, às vezes eu não entendo, eu releio de novo, mas agrega muita informação nisso também. E é justamente esse conjunto de coisas, né, que leva ao que a gente vai chamar de ser bem-sucedido, né? Seja do ponto de vista da ação empreendedora, seja do ponto de vista da saúde também. É que às vezes você olha assim, a pessoa ela tá rampando financeiramente, mas você olha e faz, não parece saudável. Não vai chegar o ano que vem, não. Não parece saudável. Então, é uma preocupação também, as pessoas também, quanto à espiritualidade, religiosidade, relacionamentos, entre outros. Agora, sempre quando a gente consegue equilibrar essas balanças, que nem sempre elas estão equilibradas, né? A chance de sucesso é muito maior. A chance de sucesso é muito maior. Então, Alisson, de maneira geral, a gente já entendeu aqui como é que funciona a questão do seu negócio, os serviços que a APEC, né, oferece de maneira geral. Mas me diga uma coisa, o que é que o Alisson de 10 anos atrás ia dizer ao Alisson de 2023? Para ficar melhor a pergunta, o que o Alisson de 2013, eita danado, 2012 diria ao Alisson de hoje? Meu amigo, que eu diria ao Alisson de 2012 para cá que valeu a pena cada noite de sono. Parabéns ao Alisson de hoje, né? De onde veio, porque realmente, como você falou, a questão do bem-sucedido, do sucesso, isso depende só de você, né? Tem muita gente às vezes que almeja um concurso público, mas não estuda, não se esforça, às vezes quer fazer uma faculdade, mas não quer trabalhar durante o dia, para trabalhar, para estudar à noite. Então, realmente, o Alisson de 2012 para hoje é gratidão também, né? Porque assim, a gente não está aqui a não ser que Deus queira, né? Então assim, tem todo um percurso que ele realmente guia a gente. Então às vezes você pensa que o melhor caminho é ali, ele mostra a você que não é aquele, é outro. Então por isso que a gente diz que a gente realmente sofre bastante, mas realmente é gratidão e parabéns, né? Parabéns por estar onde está e aonde vai chegar ainda, que eu espero que o ano que vem já vai ser outra história, com certeza, e os demais anos. E daqui a 10 anos eu quero também olhar para o Alisson de 2012 e ver realmente, ou todo ano, né? Nós crescemos todos os anos, nos aperfeiçoamos, aprendemos, como eu digo de novo, erramos, que é normal, o ser humano tem que ser humilde. Então uma das situações maiores que tem, você tem que ser humilde na sua área, então você não pode ser prepotente para dizer que sabe de tudo, você tem que realmente ser humilde para poder realmente alcançar onde você almejou, onde você realmente quer dar aquele tiro certeiro. Então realmente você tem que ser humilde, aprender a parar para escutar. Eu escuto muito minha esposa, escuto meu enteado aí também, muito desenrolado, muito inteligente aí, que depois tiver um espaço podcast para ele é muito bom. Boa. Que ele é médico, né? Empreendedor. Ele não é só médico, ele acha que ele é mais empreendedor do que médico, porque ele ali, a cabeça ali não funciona não. Financeiro ali ele trabalha muito bem, mas enfim, é só gratidão. No começo, gratidão mesmo, e parabéns por estar aqui hoje, Alisson. Muito bem, muito bem. Uma coisa que, pelo menos, faz parte da minha vivência, de maneira geral, pensando em negócios, Alisson, que você vai tocando. Geralmente a gente nunca está em um só, nem em dois, geralmente tem 3, 4, 5, e aí você deixa um mais de lado, em um você aparece mais, e outro você aparece menos, até para poder conseguir, né, uma trajetória. Pensando nesses 10 anos de experiência aí que você teve, qual erro você dizia assim, olha, esse erro aqui, o empreendedor que foi, ele não pode cometer? Um só. Olha, se você cometer isso aqui, meu amigo, isso aqui é fatal. Né? Geralmente tem um autor que eu gosto muito, Martinelli, que ele diz o seguinte: esse é o erro da ruína. Se você cometer esse erro aqui, a chance de você acabar com tudo é gigante. Você pode cometer todos os outros. Não é que você não vai cometer. Você vai cometer e corrigir, cometer e corrigir, cometer e corrigir. Mas um que você diz assim, olha, não erre nisso. Pode inclusive ser básico, né? O mais básico possível. Não erre nisso. Qual seria esse erro, você diria?
Meu amigo, o erro mais básico que você tem que fazer hoje no mundo, não só empreendedor em tudo, é trabalhar com a razão. Não trabalhe com o coração, não trabalhe com a emoção. Porque você às vezes trabalha muito com o coração, né? Você é muito dado, você às vezes se penaliza com o outro. Lá na frente, às vezes a pessoa não corresponde ao que você fez. E você também não pode esperar, né? Você não pode esperar que aquela pessoa faça o que você fez por ela ou faça esperando ele lá na frente dar um agradecimento. Então, por isso que eu digo, trabalhe muito com a razão. Pense bastante antes de agir, pense bastante no que vai falar, no que vai fazer e para quem você vai ajudar. Por isso tem que ter a razão mesmo nisso aí. Você que está ouvindo a gente aqui, né, que empreende ou que deseja empreender, ou que está trabalhando também, que também é uma forma de empreendedorismo, intraempreendedorismo, vale R$ 1 milhão a questão dessa observação aqui que o Alisson fez. Viu? Você vai lá e você, do ponto de vista empreendedor, isso é só para empreendedor, só o empreendedor que vai entender. Você vai estar lá com a pessoa 5 anos, 6 anos, 10 anos com ela e poderá acontecer de não dar certo você arrumar um problema tamanho do mundo. E não são todos não. Não generaliza não, mas você sempre vai encontrar pessoas que realmente... Eu tenho hoje pessoas que trabalham comigo que valeu a pena e vale a pena cada centavo, não só o centavo, e sim os tempos de conversas, de instruções, de debates, de diálogos. Não são todos, mas tem aquele que você tem que trabalhar muito com a razão. Já trabalhei muito com o coração, por isso que eu disse que eu errei muito. Trabalhei muito com o coração, mas não foi todos. Alguns não me corresponderam no que eu precisava, mas até hoje a equipe que eu tenho me corresponde muito bem, até hoje, né? Pode ser que amanhã eu tenho alguma decepção, mas faz parte do negócio. Faz parte do negócio. Certeza. Quando a gente pensa em empreender, geralmente duas coisas é certa. Vai ter problema para resolver todo dia, todo dia tem que trabalha muito, né? Geralmente o pessoal do empreendedor trabalha muito, trabalha e pensa muito. Não é nem um trabalhar, porque a ideia de empreender não é você botar a mão na massa lá e fazer, não. Se eu colocar a Alisson numa portaria aqui, ele preso ali dentro da portaria o dia todo, a gente vai ver as coisas acontecerem. Se eu colocar ele para fazer uma outra atividade que seja mais operacional, as coisas não vão acontecer. O empreendedor pensa muito, pensa. Por exemplo, hoje quando eu me acordei de manhã, eu disse, pronto, aí coloquei uma livezinha para poder assistir, de uma pessoa que estou acompanhando, peguei algumas ideias de negócio, disse, bacana, vou passar isso aqui pro meu time, já mandei um áudio para uma pessoa que trabalha comigo, a Milena, que é minha diretora aqui, ela já me respondeu, já entrou em contato com outra pessoa, então, veja, um pequeno movimentozinho já colocou o dia inteiro para funcionar. Agora, Alisson, a gente sabe que a atividade empreendedora é difícil, dura e etc. E eu digo que a gente tem que ter uma pilha. Todo mundo tem sua pilha, né? Ou a sua motivação. O que é que motiva você a fazer o que você faz? Essa pergunta é bem interessante. O que me motivou como eu falei a você, há 12 anos atrás, né? Foi quando eu me juntei com a minha esposa. Me juntei não, né? Ela me carregou aí, brincadeira. A gente realmente entrou num relacionamento sério. O que me motivou foi uma das coisas foi quando ela saiu do emprego dela. Então, assim, ela tinha o emprego dela bem sucedida no comércio, né? Eu trabalhava também em outra área, só que bem menos. Então, uma das principais coisas que me motivou fora os meus objetivos foi mais ela. Então, eu fui com ela, né? Eu vi que ela não estava bem, então aquilo me deu um combustível. Eu já queria chegar onde eu quero chegar, que eu não cheguei ainda, mas ela me motivou. Então, eu vi que eu tinha uma mulher realmente excepcional do meu lado. Então, na época, os clientes que a gente ia no comércio, a gente fazia cobrança com os papeizinhos pequenininhos. Ela ia nos estabelecimentos comerciais, que não são todas as mulheres que fazem isso, que eu sei. E nem homens. Eu, na época, eu tinha vergonha, mas quando eu comecei a ter uma inadimplência alta, ou eu cobrava, ou eu não pagava minhas contas. Então, eu comecei a cobrar, fui perdendo a vergonha, que era normal. Mas, assim, o meu maior motivo foi ela. Né? Então, assim, para poder estar fazendo o que eu estou hoje, também agora é a minha família. Não só tem ela, né? Eu tenho filhos na realidade, então tenho ela, mas o primordial, o primeiro passo foi ela, porque eu vi que ela não estava bem, porque é muito ruim quando você faz o que você gosta e quando você chega por trás e a pessoa tira você daquele local. Sem dizer nada nem porquê, e você sabendo que é uma excelente ou um excelente profissional. E assim, então isso foi o que me motivou. Poxa, eu tenho que fazer isso que eu quero. Então é muito importante. Você quer montar um negócio também, aí fica a dica também com quem você vai montar. Se você for casar com um homem ou com uma mulher, então você tem que ver se aquela pessoa tem os mesmos objetivos que você. Porque senão você pode estar carregando uma bola de ferro com você nessa área de empreendedorismo. O casamento, ele em si pode dar muito certo, mas os seus objetivos ou metas são diferentes às vezes da sua esposa. Se os dois não tiverem aquele olhar clínico lá para frente, enxergar onde é que quer chegar, você vai querer andar, a outra pessoa não vai querer e você vai ficar muito se prendendo. Às vezes você fica frustrado por não conseguir as coisas. Mas realmente tem isso e meu maior motivo aí, né, meu incentivo maior foi ela. Graças a Deus que conheci
E durante o percurso eu conheci a minha equipe maravilhosa aí também, que também todo dia também a gente se incentiva, se motiva uns aos outros. Como eu falei, tem gente às vezes que quer fazer um concurso público ou quer fazer uma faculdade. Então a gente realmente debate muito isso, até interno. A gente às vezes acaba se envolvendo, né? Bacana. E é uma grande verdade, uma grande verdade. Se não houver o que eu vou chamar de uma bússola, ali as pessoas estiverem olhando para o norte, a gente vai olhar para o norte, a gente vai olhar para o norte, para o norte, para o norte. E às vezes pode ser simplesmente algo que paralisa você. Paralisa você. Se você está em uma condição, pensando na ação empreendedora, se você não tem uma pessoa que está apoiando você nesse movimento, a chance de sucesso diminui consideravelmente, né? Ou você é uma pessoa muito mais arrojada do que a outra pessoa. Se eu for seguir os conselhos de hoje, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria no comércio trabalhando. Nada contra também não. Assim, empreendedor é aquele negócio, se você se destaca, se você desenvolve, você vai precisar de pessoas boas também. Hoje eu procuro pessoas inteligentes para trabalhar comigo. Hoje eu preciso de um Jardiel que venha trabalhar comigo. Eu não vou querer de um cara que é analfabeto, que não tem não. Quando digo analfabeto, não é de estudo, e sim de vivências. De vivências, de qualificações, de conhecimento. Então eu tenho que ter um Jardiel, aquele cara que me mostra um horizonte maior do que eu estou vendo. Que me mostra para frente um futuro. Que então, provoque, né? Isso, pronto. Eu acho que, não sei se você lembra, a gente fez contigo, quando era lá em cima do primeiro, isso, me lembro. Fez a questão lá de organograma. Organograma. E faz tempo, não faz? Faz muito tempo. Então, assim, para você ver, empresas hoje, todas elas, pode ser pequena, pode ser uma loja, pode ser uma padaria, pode ser uma lanchonete, tem que ter processos. Tem que ter pessoas. Então você tem que ter um organograma de onde vem até para onde vai, os processos, como vai ser feito, o cronograma de como vai ser feito. Então isso realmente é uma vida de empreendedorismo, é uma vida de empresa, independente do tamanho dela. Pode ter só você ou pode ter você junto com a pessoa. Para um padeiro poder fazer um pão para chegar na nossa mesa é todo um processo. E outra coisa, né? Pegando o primeiro gancho, você tem uma pessoa que está alinhada com você dentro dos seus objetivos e uma pessoa que não desista no meio do caminho. Isso. Porque você com certeza sabe disso. Quando o negócio começa a crescer, o nível de dificuldade começa a crescer juntos. Né? Uma coisa é você atender, por exemplo, 50 pessoas. Outra coisa é você atender 150. Outra coisa é você atender 400. Isso. O nível de dificuldade é assim assustador. E algumas pessoas não estão tão dispostos ou dispostas a pagar esse preço. Né? Então, se não tiver um equilíbrio aqui, eu conheço boas pessoas, Alisson, extremamente competentes assim, que tira onda. Mas por algum motivo, não no campo empresarial, mas no campo afetivo, né? Mais no campo afetivo, que aí eu fico muito triste quando eu penso dessa maneira, a pessoa acabou simplesmente deixando. Sabe uma coisa? Eu não vou arrumar confusão. Eu vou deixar essa ação empreendedora aqui e vou ficar nesse outro contexto. Acredito, deu errado. Deu errado a ação empreendedora e também deu errado a questão afetiva. Sabe por quê? Porque na questão empreendedora existia o elemento essencial que era a admiração. Ou seja, a pessoa parou de progredir naquela área. Eu acho que a pessoa nesse momento estava com 3 lojas. Parou de progredir naquela área para poder voltar para uma outra questão. Eu acho que ele misturou os objetivos. Atendi ele aqui sentado aqui. Né? Hoje ele está voltando para a ação empreendedora e tem um depósito e etc. Está começando a voltar. Mas quando eu digo, mas o porquê você parou? Ele disse, olha, eu parei por conta desse motivo. Eu disse, isso aqui foi um péssimo motivo para você ter parado. Você tinha que ter alinhado isso em uma outra configuração. Não na configuração que você fez. Né? Mas você me acompanha em relação a isso de maneira geral. E outra coisa também, você tem um objetivo de longo prazo. Né? Por exemplo, muito provavelmente o pessoal que trabalha com você na área de vigilância, em algum momento quer ser PM. Né? Inclusive vai ter concurso tal e etc. Tem empresas que se a pessoa disser que vai estar para concurso público é demitido, viu? Conheço. Eu incentivo, eu sou eu incentivo. Pronto, se a pessoa chegar e dizer, vou estudar para um concurso público, ela diz, cadê a carteira para a gente poder digital, né? Colocar uma estrelinha e dizer, esse bicho aqui não vai servir para a gente que vai estudar para concurso público. Meu amigo, torça pelo cara. Porque enquanto mais bem sucedido o cara tiver, melhor para você. Veja qual problema existiria de uma pessoa que trabalhou com você 10 anos sair para um concurso público. Zero. Ele ia sair de um bom lugar para um lugar ainda melhor. E pode ser lá na frente parceria, você pode precisar de um cara desse. Já pensou? A pessoa trabalhou comigo, eu quero passar daqui a 2 anos e ver ele no BOP. Dizer, bicho, como é que tá? Tudo bem, eu trabalhei com esse bicho aqui, teve umas tretas ali, mas graças a Deus a gente tá avançando, então eu também fico muito feliz com isso. Vai que precisa lá na frente, né? Ele vai que precisa. E para quem também, que às vezes a gente conversando aqui, né?
quem quer começar um negócio, né? Assim, eu assisti vários filmes, mas um deles, não sei se você assistiu, já Fome de Poder. Fome de Poder. Muito bom. Se você vê o empreendedorismo, a visão daquele cara naquela época, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, menino, os caras, se fosse no dia de hoje, é um Steve Jobs, se você me faz. Então, assim, são coisas que você assiste, que você acaba realmente tendo outras visões. Né? Porque esses filmes, assim, realmente começam a dar um norte, mais ou menos. Se você quer essa área de alimentação, se você faz Fome de Poder, você vai ver que naquela época já montava todo o equipamento para poder realmente sair mais rápido, um hambúrguer, como você vai comer hoje na McDonald's. Comi ontem, viu, na McDonald's. Você vê o processo do hambúrguer rápido, né? É verdade. Muito rápido, sai muito rápido. Às vezes uma vez eu tive a oportunidade de passar esse filme numa sala e deu uma confusão. Eu digo, olha, é porque são perfis diferentes. Saber fazer não quer dizer saber empreender. Às vezes, por exemplo, utilizando o caso da padaria, você é um cara 5 estrelas, meu amigo, para fazer o pão. O melhor pão do planeta. Agora, se você abrir uma padaria, ela fecha em 90 dias. Não vai saber administrar. Não vai saber administrar. E acredite, são competências distintas e geralmente não habitam a mesma pessoa. Não habita a mesma pessoa. A pessoa está lá muito entusiasmada naquele início do projeto aqui, mas se ele não souber empreender, principalmente levar lapada. Né? Chegar ao final, eles vão produzir quantos pães? Eu conheço uma padaria também que eu atendo em Gravatá, que vou lhe dizer a dificuldade dela. A dificuldade dela é o padeiro, você acredita? Tem o dono, tem a dona, tem, eu acho, um time de 4 pessoas trabalhando de maneira geral. Não vou dizer o nome, mas se eles assistirem, que eu acho que provavelmente vão assistir, é um casal, né? Assim que eles assistirem, eles vão identificar o problema, de maneira geral, é o padeiro. Ele simplesmente chegou um dia e disse assim, hoje só vai produzir tipo 300 pães. Não vai produzir 400. Porque eu acho que não vai vender. Você acredita? Né? E o empreendedor disse, mas como assim? Eu disse, é porque você tem que ter uma outra pessoa. Você tem que ter uma outra pessoa. Você tem que, eu gosto dessa palavra, plugar uma outra pessoa nessa. E em algum momento, essa pessoa vai precisar seguir o percurso dela. Tem que rolar a química aí, né? E eu vou dizer uma coisa. Aqui, esse é um tipo de problema. Alguns problemas não se resolvem. Às vezes o empreendedor, ele está batendo cabeça porque ele está tentando solucionar um problema sem solução. Você diz, olha, isso aqui, a solução ideal para isso, racional para isso, é essa aqui. Não é essa. O que você está fazendo, eu disse a um colega meu, isso é um puxadinho mal feito que vai cair daqui a pouco na primeira chuva. Você não está resolvendo o problema, você está fazendo um puxadinho. Não foi uma base. Né? Na hora que a chuva vir, não tenha dúvida, vai derrubar. Vai derrubar. Aí, pelo menos pelo movimento que eu notei, ele está resolvendo o problema do puxadinho. Alisson, já avançando aqui para o fim da nossa conversa, certo? De maneira geral, me diga uma coisa. Eu sou empreendedor, tem muitos empreendedores nos ouvindo aqui. Por que eu deveria contratar a APEC? Aí é bom de responder, aí é minha... Aí, como a gente diz, aí é minha vibe. Veja, eu hoje, né... Como a APEC ela vai fazer uma apresentação, né, para um condomínio ou fábrica, seja lá esse cliente, esse parceiro que quer realmente nos ter como parceiro, hoje eu digo que a APEC ela não faz só o que a gente é contratado. Né? Quem é cliente da APEC sabe, então, principalmente condomínios, a gente faz muito a mais do que a gente é pago. Né? Então eu vou muito além. Então quando eu ofereço hoje uma proposta, quando eu fazer uma apresentação, que hoje agora, né, o cliente oferece a você 30 minutos para você poder se vender. É a mesma coisa de você participar de uma entrevista de emprego, né, para você poder entrar naquela empresa. Então, o que acontece muito hoje é, trabalha muito com tecnologia. Então, assim, a gente dá um suporte 24 horas por dia. Sábado, domingo, madrugada, tudo quando precisa o nosso cliente e fora o que a gente faz a mais. Então, é aquele ditado, como diga todo mundo, quando você quiser fazer uma coisa, faça bem feita. Fazer bem feito, como tem até uma frase do Walt Disney, quando você fizer uma coisa, faça bem feita. Faça tão bem feita que quando as pessoas passarem a olhar e vão chamar outras pessoas, voltar para mostrar o quão bem você faz aquilo. É mais ou menos uma coisa assim, que isso é de Walt Disney. Viu? Então, assim, hoje, o contratar da APEC, eu sei que hoje a gente é uma empresa, além de ser profissional, além de trabalhar com tecnologia, que a gente busca bastante ponto. Hoje mesmo nossos colaboradores trabalham com reconhecimento facial para ponto. A gente não tem mais ponto de folha, já faz tempo. Então você chega naquele local para trabalhar, a gente por geolocalização, você vai trabalhar de portaria. Você chega lá para trabalhar, exemplo, 6 horas da manhã chegou, está uniformizado, liga seu celular, o celular que a APEC já disponibiliza, bota o seu QR Code do seu crachá com a sua senha, você vai, olha para a câmera lá, é igual aqueles que
de telefonia, né? Você fazer um reconhecimento daquela bolinha do rosto, tira uma foto do seu rosto. Então ali não tem como você enganar um ponto. Mesmo que você tente bater um ponto em casa, você vai conseguir bater o ponto em casa. Mas desde a equipe lá vai identificar que vai acionar um alertazinho, ó, não bateu o ponto lá no ponto de trabalho, bateu o ponto em outro local. Então assim, hoje a gente deixa o nosso cliente bastante seguro. Questão de contrato, temos uma assessoria jurídica aí também, eu estava quase esquecendo aí também, nosso escritório contábil também aí, assessoria jurídica nós temos 3 advogados, já faz em média aí uns 4 anos eu acho, trabalha conosco, são 2 trabalhistas e um tributário, né? Doutor Vitor, doutor Ari, doutor Diego, Vitor aí tributário, Ari Diego trabalhista, faz a propaganda de Vitor aqui, Vitor também tem a questão de patente de marcas, viu? Muito bom, pessoas muito bem responsáveis e que dão suporte até aos nossos colaboradores quando precisa de alguma coisa. Então, para você ver, então assim, realmente hoje o diferencial da PEC é isso. Hoje a gente leva a solução para o nosso cliente. Eu comprei até drone na época, para quando tem um projeto de câmeras. Hoje eu cobro projetos. Se você quer um projeto de câmeras aqui dentro de uma fábrica ou de um condomínio, se você não é cliente meu, eu vou cobrar. Quando você é cliente meu, eu não cobro. Então, como eu já fiz até em condomínios, eu tiro as fotos, eu mapeio, eu faço todo o levantamento de material, o melhor, o que vai precisar, o que não vai. Então, isso é o diferente da PEC. A gente faz o up. A gente gosta do que a gente faz. Hoje a equipe que eu tenho, pronto, cada um na sua área entende muito bem. Pronto, o mais recente agora que a gente cuidou foi Matheus. Matheus é muito bom em parte financeira, entende? Tem uma bagagem de outras empresas, trabalhou em empresas grandes, entende? Então, assim, Camila também já teve uma experiência também em parte contábil. Hoje também está fazendo até enfermagem aí, trabalhando dia e noite, está se desvirando aí. Desde também está no processo dela aí também de fazer questão para concurso público aí. Tem Raniel também. Então, assim, cada um deles tem os sonhos deles. Mas eu sei que eles são bem engajados quando entram na PEC. Então, o diferencial da PEC realmente é qualidade no serviço, suporte, que isso é muito importante, e tecnologia. E a gente faz o melhor de todos, que é o a mais. Se você me chama para poder fazer aquilo, eu não faço aquilo. Eu não consigo, é a cultura da PEC. A gente não consegue. Ver com o cliente com problema, tem clientes aí que realmente vão, se forem ver aí, estiverem vendo, vão certificar. Tem cliente que a gente já cedeu o pedreiro, faz feira para o cliente, leva no local, a gente leva água mineral, leva combustível, e quando você vê quem leva, sou eu. 90% das vezes quem leva sou eu no meu próprio carro, sem nenhum custo para o cliente. Vou lá, vamos começar a trabalhar com assessoria, você, viu? Porque até assessoria para o nosso cliente a gente também dá para os nossos colaboradores. Então, assim, eu quero desenvolver. Então, o diferencial da PEC é, se você ganha, eu ganho. Se você está satisfeito, você vai me indicar para terceiros. Então, por isso que a gente tem essa preocupação, a gente tem esse carinho com o nosso cliente. Por isso que hoje a gente está estudando muito como encantar o cliente. Desde mesmo aí gosta de gastar um dinheirinho, ela gosta de inventar umas coisinhas na empresa, então ela começa a mostrar o diferencial da PEC. É se preocupando com você como cliente, seja ele de grande porte ou de pequeno porte, a gente dá o atendimento. Da mesma maneira, se o cliente ligar, a gente vai vir. É interessante isso, né? Veja, quando a gente tem uma empresa que está dando plays, né? Você comprou lá 2A, você vai receber 3A, 4A e etc. E essa questão da indicação é muito importante. Muito importante. Porque uma pessoa frustrada, ela fala para pelo menos umas 10 pessoas que estão frustradas com o seu serviço. Sem falar também que ela lhe abandona. Ela estava lá com você durante 3, 4 meses, na primeira oportunidade, era um cliente que você tinha que deixou de ter. Já quando você tem um cliente que você entrega muito mais do que você prometeu, aquele cliente, além de permanecer mais engajado, ainda fala bem de você. Né? Veja que são 2 vias muito positivas. Agora, posso dizer a você com segurança, a maioria das empresas não fazem isso. Não fazem. A maioria das empresas estão simplesmente pensando em abrir e fechar o dia. E eu conheço algumas, inclusive, que quando eu atendo, eu recomendo que não faça, que nem fala com o cliente, porque se falar e o cliente trazer algum problema, a pessoa não quer resolver. Eu digo, meu amigo, você tem que falar. Mas ele vai trazer um problema, porque nessa sala aqui que a gente tá, quando a porta tá fechada, a gente fala o que quiser falar. Né? O que quiser falar. Não, mas se eu falar com o cliente, ele simplesmente vai reclamar de alguma coisa, vai querer cancelar, eu digo, meu amigo, ele vai querer cancelar se você não falar. Se você não resolver. Tem um probleminha lá latente, que ele tá doido para mandar uma mensagem para você, mas ele tá com a vida dele tão corrida, que ele diz, eu não vou parar para mandar uma mensagem para esse cara. Ele diz, ó, sabe qual é o problema? O problema é isso aqui, que era para ser de 6, tá começando de 6:10. Eu digo, meu amigo, isso eu resolvo. Um áudio no WhatsApp de 20 segundos. Rápido. Olha, começa a chegar lá de 5:40. Game. Fechou.
O que é um problema para você, tamanho do mundo, para mim, eu consigo solucionar. Às vezes eu estou conversando com meus colaboradores aqui, né, com o meu time, eu digo, não existe problema que eu não consiga resolver. Talvez não seja a resposta que você espera, mas que vai ter uma solução, vai. Qual é o problema que você tem? Mas resolver agora, nesse momento. Todos eu consigo resolver, todos, independente do que ele seja. Talvez não seja o que você está esperando. Você está esperando que a resposta seja azul, para mim vai ser violeta, lilás, preto, branco, amarelo. Mas a resposta a gente tem. E graças a Deus a gente consegue também entregar de maneira muito significativa produtos para os nossos clientes, tal. Sempre inovando também. Na conversa com você aqui, eu já tomei nota aqui para porteiro profissional. Né? Veja como... É uma área que cresce bastante, viu? Todo dia. Viu? Veja, e pode ter certeza, viu? Eu não sou a pessoa de tomar nota e não analisar processo e etc. Não, principalmente ótimo. Agora também. Eu estava até trabalhando também, trabalho em muitos outros locais, né? Trabalho em 4 locais nesse momento. Pedi para sair de um, estava lá como coordenador e etc. Sabe uma coisa? Vou adquirir essas 2 bases aqui no Ceará. Vou sair dessa e vou me dedicar a ela. Me dedicar exclusivamente a ela e aqui. E graças a Deus foi uma excelente escolha. Tanto do ponto de vista profissional, financeiro, entre outros. Alisson, chegamos aqui praticamente ao fim do nosso podcast, certo? De maneira geral. Quero agradecer demais sua presença. E eu quero que você fique à vontade agora, certo? Para poder, se tiver alguma pergunta que você acha que eu deveria ter feito, olha, por que você me perguntou sobre isso? Pode mencionar que a gente pergunta aqui, mas de maneira geral, está aberto aqui para você agradecer. A sua câmera principal é essa aqui, pode ficar à vontade. Ô, Jardel, primeiramente eu agradeço a você, meu irmãozinho, pelo convite aí mais uma vez, né? Não sabia que estava tão excelente, né? Sabia que estava bom, mas está excelente aqui. Esse Medcast aí que foi criado aí por Jardel aí, um cara aí... Nota 10, né, questão de empreendedor, como pessoa, né, profissional. Então, assim, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Já é um parceiro da APEC. Somos parceiros, na realidade, né, já faz anos, acho que uns 6 anos, por aí, 7 anos, já faz realmente essa quantidade de anos aí. Mas eu deixo para você aí todo sucesso, né, e que venham mais pessoas para poder realmente desenvolver esse lado empreendedor, que é o que o Brasil precisa hoje realmente. Você vê que tem milhões e milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? Entra 5, parece que demite 10, né? A conta às vezes não fecha. Pelo menos é o que apresenta, né? Não estou dizendo que eu tenho dados, essas coisas, mas é o que apresenta, é o que aparenta. Mas é bom realmente ter um espaço desse, né? Para poder realmente desenvolver, porque se desenvolve negócios, é bom para mim que vou terceirizar os meus serviços, é bom para você que vai terceirizar os seus serviços dentro da sua escola. Então, assim, é muito agradável, né, estar aqui. É muito bom, foi um ambiente muito bem elaborado, né? Uma equipe bastante boa ali, como é o nome do nosso... Pratinim. Meu... Mas como é o nome do... Sem ser o vulgo do homem aí. É Pratinim, Mas é Pratinim o começo do nome? Michael Pratinim. Aí sim, porque aí já vai um sobrenome, porque Pratinim eu pensei que era... Mas, pô, eu pensei que, poxa... O meu Alisson Kennedy, né? Sou aqui do Brasil. Alguém, minha madrinha, que me batizou com esse nome Alisson Kennedy, meu pai deixou, ainda bem. Mas enfim, assim, realmente é muito bom. Espero vir outras vezes aqui, né? Muito bom. Sigam a APEC também nas redes sociais, que agora fizemos parceria aí também com Isabelle, né? Que além de ser influenciadora aí, trabalha muito bem com marketing também, né? Não sei se você conhece ela, conhece por Isabelle, que é a esposa do nosso colaborador aí, Matheus. Então, assim, a gente realmente está tentando fazer o melhor possível, né? Trabalhando também com a área profissional. Então, a gente realmente busca bastante. E esse espaço que você abre aqui é muito importante para o nosso município aqui. Porque se você ver Gravatar, não tem podcast. Caruaru deve ter, não acompanho ninguém de lá, não sei se você conhece. Mas o espaço que você tem aqui é muito bom. Essa área que você pega com cada uma pessoa, qualquer dica que der é valiosa. É igual, pronto. O que eu aconselho todo empreendedor é, se você quer montar um negócio e conhece alguém que tem alguma coisa, peça conselhos. Porque senão você vai ter que pagar uma consultoria. Se você vê hoje restaurantes, empresas, paga consultoria. Eu já paguei uma consultoria para minha empresa. Por coisas que eu estava meio cego. Por coisas que eu não conseguia enxergar além. Então eu fui buscar conhecimento. Isso não tem nada de vergonhoso. Você chegar para uma pessoa que você acha que ela é inteligente, né? Que é um achismo, se você até você conversar com ela, ou que você acha que ela entende o negócio. Então, se você vê hoje, Bizeus, ele tem vários empreendedores. E aí de sucesso, que estão há dezenas de anos, há décadas aí, realmente com negócios bem-sucedidos. E se você perguntar isso, vão dizer, eu não cheguei onde eu queria chegar. Eu acho que uma boa fatia vai dizer que não chegou. Não chegou. Porque se a gente parar, é igual um relógio. Se tirar a pilha, a gente para, acabou.
E eu acho que também tem, sabe o que, Alisson? Meio que uma vaidade no empreendedor, que ele não quer aprender. Ele acha que ele já sabe de tudo. Eu digo ali, isso aqui eu já domino. Eu digo ali, tome cuidado, que sempre tem algo que a gente não sabe. E a gente não chegou exatamente onde você queria chegar, porque tem algo que você não sabe. Mas o meu negócio eu domino. Tem gente que domina melhor. Eu fui o ano passado para a ExpoSec, a maior feira da América Latina de segurança eletrônica. Então, ponto, as empresas de Israel, que hoje está em guerra, né? Infelizmente estavam lá. Então, Israel, se você vê a tecnologia que ele traz para o Brasil, se eu não me engano, o cara parece que ele traz só 10 a 20% da tecnologia para poder apresentar para o Brasil. Se ele traz um negócio daquele que a gente viu lá na feira do ano passado, que teve esse ano também, agora foi em junho, foi em julho, só que a gente não foi esse ano, pô, essa questão de cães de robôs, drones com armas. Então, se você vê, eles trazem muita tecnologia, que a gente acabou pegando algumas coisas e trazendo outras e outras não, né? Porque realmente é muito caro, né, o investimento, e assim, os nossos clientes hoje, realmente, eles não conseguem chegar lá, porque tudo isso depende. Se a gente vai trazer a tecnologia, a gente vai ter que repassar para o nosso cliente. Agora, também é uma coisa muito boa. Para você ver, hoje tem minas terrestres. Vale aí? Você bota... Não, a mina terrestre não é para explodir, não. É sensores. Eles ficam abaixo da terra de 30 a 40 centímetros. Se você pulou um muro, ela pode cobrir um raio de 2 metros quadrados. O cara pulou, ela sentiu, dispara na sala de monitoramento, na portaria. Dali você olha pela câmera, você sabe o local ideal. Ideal não, você sabe o local certo, o ideal que ele pulou, né? Correto, onde ele pulou, para você poder ver realmente onde ele está. Diferente dos sensores de barreira, que só vai alarmar. Se você não tiver ele codificado, ele para saber qual for o local da invasão, nem vai descobrir. Isso. Eu então, imaginei que a mina seria o cara pulou. Isso, drones hoje que fica 24 horas no ar. Imagina isso, que ele mesmo que já tem, né? Que ele mesmo faz a ronda num local específico, volta pro lugar, desce, carrega na caixa, sobe de novo. E aqueles que ficam 24 horas no ar. Então, assim, é muita tecnologia. Então, assim, procure, se especialize. Procure uma consultoria, procure um vizinho, um amigo, algum parente, algum conhecido que realmente entenda um pouco, que ele possa, pelo menos, abrir o seu horizonte. E sempre tem. Sabe uma questão, Alisson, que você mencionou, eu estava pensando aqui. Muitas vezes o empreendedor ele quer conversar só com pessoas que afirmam o que ele já disse. Isso, quer escutar aquilo que ele quer escutar. Olha, hoje é segunda. Eita, hoje é segunda. Converse com alguém que diga, olha, hoje é segunda, mas amanhã é terça, só falta 30 minutos para chegar na terça-feira, viu? A segunda já acabou. O que você está chamando de segunda já foi embora 98%, só tem 2% de segunda agora. Vamos pensar na terça? Porque se você tem uma pessoa que pensa, não divergir, porque quando você consegue uma pessoa que diverge, dá problema também. Isso. Dá problema também. Mas uma pessoa que lhe provoca intelectualmente, você diz, olha, meu negócio aqui precisa melhorar nisso. Tem alguns estabelecimentos que de vez em quando eu entro, tal, aqui em Bezerros, que eu digo, olha, uma mão de cal resolvia aqui 25% do problema. Tem uma outra loja também que eu passo porque eu não tenho contato com a pessoa, mas eu queria bater na porta e dizer, olha, tem como você botar mais umas 4 lâmpadas aqui? Porque tá tão escuro. Eu passei aqui na frente e tá muito escuro. Eu preciso, como cliente, veja a doideira, né? Como cliente, de passar aqui na frente da sua loja e olhar para dentro, eu quero ver tudo. Porque vai ser o meu convite para entrar. Às vezes o empreendedor, ele tá lá dentro todo dia e ele acha que a loja tá escura, é economia. Não é economia não, meu amigo. Bote, pelo amor de Deus, 3 lâmpadas, aquela grandona, né? Para o cliente olhar e dizer assim, ó, aquele sofá lilás, deixa eu dar uma olhada nele ali. Às vezes é apenas um pequeno detalhe que o empreendedor no momento não está prestando tanta atenção. Ele não pensa fora da caixinha, a maioria. Tem medo. Muita gente que tem medo de evoluir. Eu não tenho. Eu não tenho medo de arriscar, não. Agora, primeiramente, antes de mim arriscar, eu vejo onde eu posso chegar, como é que eu posso chegar, quais são os riscos que eu vou ter daqui para lá, que eu não quero desperdiçar um dinheiro e também tempo. Porque dinheiro depois na frente a gente recupera, mas tempo. Hoje é 18? 18. Quarta-feira, ontem foi 17, não volta mais esse dia. Não volta mais há um minuto atrás? Então já passou. Então o nosso hoje valioso é o tempo, não é o dinheiro. Né? O valioso hoje é a nossa vida mesmo. Depende com quem você vai ter a sua vida pessoal, o seu relacionamento, a sua vida profissional. Identifica as pessoas que realmente não querem. Quando eu digo, até eu disse um desse brincando até com Deise, tem pessoas na PEC que quer fazer a PEC de trampolim. Tem 2 trampolim. Tem aquele que você faz ele poder realmente subir de nível e tem aquele que quer fazer aquela cama elástica de ficar brincando de criança. Verdade. Então aquela pessoa que entra numa empresa hoje, que ela não vem a somar, você identificou, você realmente tem que perguntar a ela qual é os planos dela, como é que ela se vê. Eu pergunto como ela vai se ver dentro da PEC daqui a 5 anos. Boa. Porque se ela não tiver uma visão de futuro,
ela também não vai somar comigo. Não é que ela não me interesse. Às vezes tem aquele trampolim, tá ali pulando para poder subir de nível. Tranquilo, isso aí é ótimo, isso aí é incentivo. Entregue resultados. Entregue resultados. Depois você pode ir embora, voar e ainda vou dar um impulso. A gente precisa. Por isso que eu digo, contrate pessoas melhores do que você. Quando eu digo melhor, é pessoas que tenham visões melhores do que você, pessoas mais inteligentes. Se você não entende daquela área, contrate alguém daquela área. Verdade. E se você não consegue contratar por financeira, procure. Hoje tem YouTube, tem escolas como a IMET, curso que depende do curso que você vai querer ou a área que você vai exercer. Então, assim, compra um livro. O que acontece muito, Jardel, que eu estava falando um dia desse, para poder não prolongar muito, né? Não, pode ficar à vontade. É a questão de... Você come hambúrguer, correto? Sim. Quanto é um hambúrguer teu hoje, mais ou menos? Rapaz, ontem a gente comprou 2 hambúrgueres, deu R$75. R$35. 35. Pronto. Aí, se fosse para escolher um hambúrguer ou um livro... Eita, vai. R$35. E foi embora o hambúrguer, né? Pronto. Inclusive, R$70 você absorve informação. Demais. Um hambúrguer tu vai ter que queimar as calorias depois. É gostoso? É. Primeiro plante para depois escolher. Eita, danado. Aí diz, não, eu não vou comprar um curso porque é R$2.000. Compra um iPhone de 7, bicho. Eu já fiz investimento em educação, inclusive nesse momento, Alisson, que o valor da mentoria, porque eu dou algumas mentorias, tal, etc. O valor da mentoria que eu contratei foi R$10.000. Sendo que aí eu analisei o custo-benefício e disse, olha, eu vou descobrir algo aqui que eu não sei. E esse algo vai me levar para um outro nível. Porque o empreendedor ele tem que entender uma coisa. Não é os 98% que ele sabe, não. É os 2% que ele não sabe. Tem alguma coisa que você não sabe ali. Ah, professor, mas a gente vai estudar aqui liderança. Eu já escutei muito sobre liderança. Vai ser repetitivo. Que seja repetitivo. Mas às vezes tem uma frase ali, um gatilho, um negocinho assim, que você diz, uau, eu tava cego para isso aqui. Uma coisa, por exemplo, que eu aprendi no começo dessa minha mentoria, que eu estou fazendo nesse momento com o Jonas, né? Assim que eu comecei, eu descobri o seguinte: tem que se criar uma barreira, inicialmente, para as empresas que querem crescer. Que barreira é essa? Tem o Alisson. Não pode ser todas as pessoas que conseguem acesso à questão do Alisson. Não pode. Tem que acessar primeiro a Deisiane, depois o Jardiel, depois a Maria, para eles solucionarem um problema. Até porque se a gente tem 40 pessoas, as 40 pessoas não respondem a gente. Responde ao supervisor, que responde à gerência. Né? E aí, quando chega o problemão, pode trazer para mim. Professor, mas eu quero falar com o senhor, quer dizer que eu não posso? Você pode sim, meu amigo. Vem aqui, senta comigo, toma um café. Eu estou falando sobre os problemas do cotidiano. Porque o empreendedor não pode gastar tanta energia com isso. E tem muita gente que às vezes não confia. Eu tenho meus supervisores. Eu dou autonomia a eles até um certo ponto. Até aqui, o limite é esse. E às vezes eles ultrapassam um pouquinho. Eu já teve casos mesmo de interno errarem. E eu disse, errou, pronto, não vai acontecer mais. Aprendeu com o erro. Então você tem que também ter a confiança naquele profissional que está com você. Se você disser, não, ele não sabe, então qualifique ele. Instrua ele melhor, mostre ele o melhor caminho. Mesmo que ele erre, mas mostre o caminho. Então deixe a pessoa, é igual a criança. Você tem que deixar. Um vídeo muito engraçado é pai e mãe. Aí o menino quer subir na cadeira, a mãe, não, ele vai cair seguro, o pai, deixa ele subir. Tem que ter uma balança. Se ele cair, realmente não quer que a pessoa caia. Nadar. Um pai jogar uma bola, a mãe, pelo amor de Deus, ele vai cair nessa roda gigante, ele vai se machucar. O pai, não, deixa ele ir. Porque mostra vídeo, né? Menino com a mãe, aquele cuidado, menino com o pai, todo solto. Porque a gente começa já a partir de criança realmente a ter a mãe como protetora e o pai como largadão. Por isso que no final das contas a mãe sempre é a chata, né? Porque o pai diz sim e a mãe diz não. Porque a mãe realmente é aquela parte que cuida, que realmente tem aquele cuidado na gente não se machucar, de não errar. E a maioria dos pais deixa a gente errar. Né? Para poder a gente tem que ter esse ensinamento já, isso é uma base de educação, que infelizmente na parte de empreendedorismo o Brasil não tem muito, não algo muito forte. Você faz investimentos em bolsa de valores? Tem alguns. Se você vê, se eu não me engano, a cada 4 americanos, 3 investe. Aqui se você botar a cada 100 brasileiros, eu acho que 1 investe. 1, 2, no máximo. Então assim, é porque lá não tem aposentadoria. E não é nem um assunto para se conversar, viu? Às vezes, por exemplo, eu disse, olha, eu acabei de comprar 2 lotes de ação do Bradesco. Quando eu comprei era 14 e hoje é 17,90. Isso. Aí o cara faz, mas não sei o que. Isso não é nem papo para alguns locais. Porque se você entrar nessa pauta, acende um monte de lâmpadas. Acende um monte de lâmpadas, né? Mas pensando na questão desses papéis, é isso mesmo. Às vezes você não deu a autonomia necessária e por isso que as coisas estão batendo em você sempre. Isso. Cara, tem que ter alguém que solucione. Tem que ter. Senão você fica preso no loop. E o pior, não pensa. Como é que eu vou pensar em evoluir
o Instituto, como é que eu vou pensar em evoluir a PEC, que eu estou resolvendo um problema que tem uma pessoa que podia resolver. Quando a gente não consegue, aí fica extremamente complicado. A gente aqui no IMET, Alisson, tá para organizar, inclusive já tem até algumas pessoas listadas, o que ele vai chamar de seminário de gestão. Um seminário de gestão. Né? A gente vai fazer alguns momentos virtuais com alguns empreendedores, de maneira geral. Os empreendedores que se qualificarem aqui, vou dizer, veja o que é qualificação. Assistir 2 ou 3 horas de aula, essas últimas, quando concluiu aqui, a gente vai ter um momento presencial. Então, a gente vai falar sobre, tem um professor de vendas. Vou trazer o professor para falar de vendas. Eu tenho um professor aqui de marketing. 30 minutos, viu? Em cima do lance. 30 minutos de vendas, sangue. 30 minutos de marketing, 30 minutos de finanças, 30 minutos de liderança e gestão. Então vai ser assim uma manhã, provavelmente vai ser um domingo, quando tiver em marcha aí eu também vou fazer a questão do convite a você, para você vir aqui contribuir da melhor forma possível. E, de maneira geral, quer acrescentar mais alguma coisa, Alisson? Não, tá ótimo. Eu queria ficar mais tempo, né? Mas o horário não deixa. Então, Alisson, de maneira geral, foi um prazer receber você aqui no IMETcast, certo? Não tenho dúvida nenhuma que foi um momento muito promissor e um podcast que, sem dúvida, vai ficar para a história, viu? Ficar para a história. Se Deus quiser. Então, de maneira geral, senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do IMETcast.